Administrar um negócio não é fácil. E se for em família, será que é mais simples ou os assuntos domésticos acabam atrapalhando? Em Divinópolis, um curso oferecido pela FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, aborda um tema que pode ser complicado: sucessão familiar. A agilidade para atender os clientes é resultado de uma longa experiência. Há 30 anos no ramo, seu José Luiz lembra bem como foi difícil abrir a empresa. Eu comecei em 1979, na Rua Goiás ali, 152, uma loja muito pequena, aproximadamente 15 metros quadrados, mas era um sonho que eu acreditava. E com o passar dos anos a gente vê que valeu a pena todo esse tempo. Com o casamento ele ganhou mais uma aliada para os negócios. Mas Dona Alba precisou se desdobrar para criar os 5 filhos. Desde pequeno, né, na hora do aperto, trazia carrinho, mamadeira, né? Depois foram crescendo, agora já deixei por conta deles. Com o tempo a empresa cresceu, os negócios prosperaram. Hoje são 2 lojas gerenciadas pelos filhos. A responsabilidade é muito grande, né? Apesar de ter só 23 anos, mas aí a gente tenta encarar com ética, sinceridade e tocar essa empresa que já tem 30 anos com muita responsabilidade. Só que entre um atendimento e outro, os assuntos de família acabam surgindo e muitos problemas vêm à tona. A gente tem que saber de separar, né? Família e trabalho. Às vezes, você tem que ter um pouco mais de jogo de cintura. Realmente, trabalhar em família pode ser mais complicado do que se imagina. Mas como fazer para que o relacionamento pessoal não se sobreponha ao profissional? Túlio representa a 3ª geração nos negócios da família. Formado em administração, o preparo técnico para assumir o cargo foi fundamental. É fundamental essa preparação acadêmica e depois a gente ser preparado já pelos antecessores para a gestão na prática dentro da empresa. E o segredo para os 40 anos no mercado? A questão sucessória, a gente pensa aqui que o cargo ele não deve ser assumido porque ele é de direito, mas sim pela competência e a preparação. Esse processo, ele não é dado a ninguém, ele é um processo de quem está assumindo e assumindo responsabilidades até um dia chegar a assumir toda a empresa. Mas a relação entre parentes no ambiente de trabalho pode ser mais complicada do que se imagina. Este é o tema de hoje do MGTV Responde. Aqui comigo no estúdio o consultor de empresas familiares, Marlon Amaral. Boa tarde, Marlon. Boa tarde. Nós estamos aqui com a pergunta da Carla, de Divinópolis. Ela quer saber quais as principais dificuldades os filhos enfrentam na sucessão dos pais no negócio. Olha, eu gosto de brincar com as famílias empresárias que a gente faz o trabalho, que assumir a empresa de um pai, né, ou passar por esse processo sucessório, é como aprender a dirigir um veículo, né, do pai. O pai, no primeiro momento, ele pega a direção e ensina o filho ao lado. E esse filho vai aprendendo a ver, né, vendo o pai dirigindo. Quando o filho já adquire uma experiência, ele passa para o volante, o pai vai para o lado do banco, do passageiro, né? E aí vai adquirindo uma experiência, o pai já passa para o banco de trás. E aí, quando o filho, de fato, já sabe conduzir o carro com responsabilidade e tudo mais, o pai até deixa dar umas voltinhas sozinho. Isso. Só que é o seguinte, esse processo todo é muito doído e sofrido entre filhos e pais. Vários problemas aí nesse processo, nesse jogar, né? Nesse processo de adquirir a experiência para assumir a empresa da família. Isso. A dúvida do Carlos, também de Divinópolis. Como inserir o filho em seu negócio? Qual deve ser a atitude do pai nesse caso? Olha, a gente tem trabalhado com as famílias o seguinte: quando o filho tem uma determinada idade, que já se preocupa com o trabalho, em trabalhar e ganhar o seu próprio dinheiro, e quer se inserir na empresa, ele deve começar por todos os processos que a empresa oferece, ou seja, desde os pequenos cargos até chegar nos cargos de maiores responsabilidades, e experimentando passo a passo as funções de cada cargo dentro dessa empresa, até que de fato ele assuma uma responsabilidade maior. Lógico, lembrando se é isso de fato que ele quer. Isso. Né? E importante também o que nós ouvimos na matéria, né? O Túlio falando que não é por direito, mas por competência, não é mesmo? E por conquista. O cargo numa empresa familiar, quando o herdeiro vai assumir, ele não vai assumir porque é dado. Ele tem que assumir porque realmente é capaz e conquistou isso na empresa, e não pelos pais, mas sim pelos funcionários até. Né? Isso. O Luciano de Araxá, ele diz que é um dos gerentes, um dos gestores de uma empresa familiar, mas nem sempre consegue
passar as ideias e que elas sejam entendidas pelos outros. É difícil entrar em um acordo. O que deve fazer? Bom, o acordo ele sempre acontece através da conversa. Conversa, né, se a gente for olhar no dicionário etimológico, vem de conversare, do latim, que significa mudar junto. Então, a partir do momento que a gente começa a conversar e a treinar a conversar com esses funcionários, no caso o gestor aí, ele começa a escutar mais e, né, a partir do momento que conversando, mudando junto, esses funcionários têm condições de mostrar para ele, ele vai conseguir a mudança. Agora, é uma pergunta que não está ligada diretamente à sucessão, né? Mas no caso, se ele tem dificuldade, ele deveria procurar alguma ajuda de pessoas de fora para o auxiliar na condução dessas ideias juntamente à equipe dele. O consultor entra nesse caso? O consultor entra nesse caso, né? O consultor ou um executivo, né, contratado especificamente para auxiliá-lo na gestão, isso é muito importante. O Rodrigo, também de Araxá, ele quer saber qual profissional ele deve contratar para auxiliá-lo na sucessão da empresa. Seria o consultor mesmo? Como que é? Olha, existem duas coisas na empresa familiar que tem que ser levado em consideração. Uma é a empresa propriamente dita e outra é a família dona da empresa. E eu sempre coloco o seguinte, que se a família empresária ela não está preparada entre ela para se relacionar bem, para comunicar bem, nada dentro dessa empresa familiar vai funcionar direito. Ou seja, a desorganização da empresa é um reflexo da desorganização da família empresária. Então a família ela tem que pensar primeiro na organização dela e no segundo momento na organização da empresa. E as duas acontecem consequentemente ou concomitantemente, vamos falar assim, né? Claro. Hoje o consultor de empresas familiares fala sobre sucessão. Vamos lá, né, Marlon? A Helena de Arcos, ela quer saber como lidar com os genros. Ela diz que eles não atrapalham na empresa, mas influenciam as filhas no negócio da família. Sim. Olha, a gente costuma falar o seguinte, que quando uma empresa está disposta realmente a se organizar, uma empresa familiar, ela tem que começar criando um conselho de família, onde nós vamos envolver todos os membros da família e começar a discutir dentro dessa reunião do conselho tudo aquilo que a família quer, a família empresária quer com a empresa. E aí, os genros têm a vez de falar nesse momento aí, de interferir, dar as ideias, mas de uma forma mais formal, de uma forma a não causar intrigas e nem disputas de poder. Apenas neste momento, né? Apenas no momento do Conselho de Família. A Aparecida de Carmo do Cajuru, ela faz parte de uma sociedade familiar e que nos últimos meses ela se propôs a comprar a parte do sócio, mas ele se recusa a vender. Qual a melhor orientação para buscar, né, uma solução aí? Olha, não necessariamente a sociedade precisa de ser desfeita quando um ou outro membro não está satisfeito com a sociedade, né? Ela pode ser regida pelos sócios que estão lá e o sócio que quer se retirar, ele passa a ser só membro de um acionista da empresa, né? Ele passa a ser membro só do conselho consultivo ou de um conselho de acionistas. Nesse caso, eu não sei qual que é a dificuldade maior da pergunta, né, da pessoa que está perguntando, mas o ideal seria justamente tentar entrar num acordo, né, com os três sócios e definir as diretrizes da empresa a partir do momento que um desses sócios querem sair ou não, né? No caso dela, é ela que quer comprar e os dois não querem sair. Existe solução sim, mas precisa de conversar. Sentar para conversar e esclarecer tudo. E como definir as retiradas na empresa? Nossa, essa é uma pergunta legal. Primeiro a gente tem que definir duas coisas. Uma coisa é salário, outra coisa são retiradas. Salário é aquele valor financeiro que me paga pelos serviços que eu presto na empresa. Seja eu dono, seja eu funcionário, não é? Agora, retirada está muito ligada ao que nós chamamos de lucros. E lucros são só a partir das divisões. E para dividir lucro tem que ter lucro na empresa, não é? Então nós temos que separar muito bem as coisas. Separando isso, a gente estabelece muito bem o salário da empresa. Ele quer ganhar X e aquele salário é compatível para que a empresa pague? Ótimo. Caso contrário, a gente tem que pensar uma outra solução. Isso. A Maria do Socorro, do bairro Belvedere, ela tem 3 filhos que trabalham como representantes da empresa da família. Qual o conselho para que eles consigam trabalhar junto sem conflitos? Existe ciúme aí também, né? Tá, disputa de poder e tudo mais. Primeira coisa, definir muito bem o papel de cada um na empresa. Aonde um realmente quer atuar, onde cada um quer atuar, aonde cada um tem a sua competência. Estabelecendo isso, a gente cria aquilo que a gente chama de limite mesmo, né?
E a liberdade de um começa onde termina do outro, não é? A partir disso, eu acredito que as coisas podem caminhar um pouco mais sem conflitos. A Sandra de Formiga, ela trabalha em uma empresa familiar que o filho não quer assumir as responsabilidades e com isso atrapalha o desenvolvimento da empresa. Como os funcionários devem agir com esse sucessor? Pedindo a demissão dele rápido. Conversando, né? Pedindo a demissão dele rápido. Primeiro que se o filho não quer assumir, significa que ele deve estar vivendo um outro momento na vida dele. Ou de não assumir as responsabilidades pessoais, ou até mesmo entender que a empresa do pai não é aquilo que ele gostaria de estar fazendo. Então, sentar para discutir sobre isso, conversar sobre realmente os desejos desse filho. E se o desejo do filho não for ficar ali, demiti-lo rápido, né, para não prejudicar a empresa como um todo. E qual a dica aí, né, para quem trabalha com a família e não está conseguindo fazer os negócios deslancharem? Bom, trabalhar com família não é um problema. Pelo contrário, as empresas no Brasil hoje, 90% delas são empresas familiares. Então, a empresa familiar é um grande negócio e é o maior negócio de todos os tempos no Brasil. Então, o que temos que tentar fazer acontecer é sentar para conversarmos e estabelecermos o que a família empresária quer para o negócio. A partir do momento que define o que quer para o negócio, eu acredito que o negócio tende a prosperar, com certeza. Muito obrigada pela participação.